Domingão, retornando às lives, fiquei aí umas 2 semanas sem fazer live por conta de agenda dos colegas e a minha também. Hoje a live é especial, hoje a live é com o colega Rutem, né, policial penal do RN. Vai ser um bate-papo sobre armas, armaria e etc. Boa noite aí, o pessoal que está entrando. Fala, Rutem, meu amigo, tranquilo? Tranquilo, Michael, tudo bem? Oh, show de bola. Tá aí o Joelso Beleza, sempre esteve presente, o Antônio entrou. Vamos, bacana. vamos esperar, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. GPGP, Já... pai. Faltou só o... Pessoal do R Eu já, isso aí. prestigiando aí. É, Aham. o Lopes do JIT, Que é isso, que é isso. bacana. Já, Olha já aí, ó, exagerou, já ó. exagerou. Já contou que é o melhor do Brasil, ó. Boa, aí tá com a bola cheia, hein, Rutem. Ah, Paz. Mas devagar e vamos, sempre, vamos. é. Como é que você tá, meu amigo? Tô Tudo bem, correndo tranquilo aqui por aí? devagar, tranquilo. Família Beleza. bem, saúde bem. E continuando no trabalho aí, prosseguindo, sempre firme, né? Show. Tá dando uma travadinha, Rutem, na internet, não sei se é a minha. Eu acho que Vamos é a mudar aqui, sua, porque a Michael. A internet minha não eu é muito boa, testei, não. a minha eu testei E aí tá agorinha. dando uma travada. Vou esperar aí A, ver se o router. a minha tá dando, a minha tá dando os mega aí. Pois é, deu uma travada aí. Router, tá travando aí. Aham. Você tá na Wi-Fi ou no Beleza. 4G? Tô aqui no Wi-Fi. Não, O tranquilo. dele tá travando aqui, ela não é o meu. Tá aí, tá assistindo. Né? O meu ou do Router que tá travando aí? Opa. Pronto, alguém olha aí, fala aí mais ou menos qual é a que tá travando, se é a minha, se é a do Michael aí. Você tá me ouvindo bem, Router? Vamos ver aqui. Perfeito, perfeito. Você tá me ouvindo tranquilo? Tranquilo, numa boa aqui. Não, beleza. Qualquer coisa a gente vai só no áudio aqui e o pessoal Ok. vai ajustando aí. Eu acho que com o Jo- passar do tempo aí o Insta vai melhorando a conexão, É. né? Ó, Michael, Pessoal o aí do pessoal tá dizendo que é GTP a do, sua aí, do eu acho. Piauí, É, beleza. é a sua mesmo, viu, Michael? Minha internet aqui tá uma É. bosta, não tem como melhorar não. Ah, mas Ó, tá meu pai ouvindo tá aí, aí na acho que todo live. mundo tá ouvindo numa boa. É, Na pior das hipóteses, a se, gente ouve você. se embaçar demais aí a gente para, essa espera e a gente repete. Então vamos lá, tem Fala, pessoal Bruno. entrando aí e vamos começar o bate-papo, até porque a gente só tem um limite máximo aqui de 1 hora, Isso, então isso, isso. é meio correria. Vou começar como eu começo sempre as lives, né? Primeiro você vai se apresentar, né? Falar aí quanto tempo você tem, de polícia, etc. O que que você está fazendo aí hoje na SEAP, né? Qual a sua especialidade? E aí depois eu vou te fazer umas Ok. perguntas e aí você vai respondendo, né? O pessoal pode perguntar aí também no texto aí, no card de perguntas. E a gente vai batendo papo, respondendo e tirando as curiosidades Claro. que vierem à cabeça aí. Beleza? Então, à vontade aí, pode se Beleza. apresentar. Beleza. Então, prazer aí o pessoal que não me conhece, né? Ah, os que me conhecem, um abraço de antemão. Mas meu nome é Rutem de Oliveira, eu sou armeiro, atualmente aqui no sistema prisional. Né? Estou no sistema prisional desde 2010. Na verdade, antes disso eu era educador. Eu sou salesiano de coração. Sempre trabalhei lá na rede privada também e na rede estadual. Na verdade, eu já era servidor aqui do Estado na área de educação. Em 2010 passei por esse concurso de agente penitenciário na época e larguei a educação em busca de um horizonte novo. Adentrei aí dentro do sistema prisional e tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas, dentre elas você e o Mauro, são duas pessoas que marcaram demais aí a minha carreira enquanto profissional.
Mas basicamente a gente foi trilhando um caminho desde 2010 e, na verdade, o grande despertar para ser armeiro veio com o Zé Doido, né? Conhecido como Zé Doido aqui no sistema prisional, que de doido não tem nada, você sabe De disso, né? nada. Cara, De gente boa. nada, né? Gente Muito, muito muito boa. gente boa, trabalhador e Pois manda é. um abraço aí pra ele, um abraço, viu, Zé? Não sei se ele tá assistindo, porque ele é meio parado pra essas tecnologias, né? Uhum. Mas manda um abraço Então, pra ele aí. depois que eu conheci Zé Carlos, aí foi que eu comecei a me interessar efetivamente. Zé Carlos era o armeiro, tinha acabado de se formar, nós tínhamos aberto aí inicialmente o setor bélico, e depois disso eu comecei a fazer alguns cursos, né? E aí virei armeiro prático aqui no Rio Grande do Norte. Em seguida, passei lá no Exército, me formei como armeiro no 17 GAC. Na época, até você também já trabalhava aqui, foi lá para a conclusão do curso, eu ainda lembro disso, né? Uma turma com 16 alunos. Posteriormente, fui fazer um curso na Blobec, lá em São Paulo. Me formei como armeiro lá, em São Paulo. E depois me formei como armeiro pela Taurus. Tá ok? Então, assim, depois disso, a gente conseguiu trilhar um caminho bacana. E, basicamente, tenho buscado mais conhecimento, né? Eu acho que você lembra um dia, até te falei, Michael, você para mim é um exemplo de pessoa enquanto profissional, e eu espero um dia ter a capacidade de ser tão bom quanto você. Eu acho que eu disse isso a você já 2 vezes, essa é a terceira, e não Essa escondo isso de maluquice ninguém. aí. Não sei de onde você inventou isso. A Todo gente só profissional exemplar que você trabalha. é. Não, a Né? gente Eu trabalha. lembro, Obrigado, eu eu, agradeço. Eu lembro que tudo começou, na verdade, eu acho que minha maior admiração foi no parecer técnico, quando nós fomos comprar pistolas e você elaborou um parecer técnico para a compra da pistola. Aquilo ali foi um start, né? Eu digo, caramba, esse cara conhece bem, eu tenho que conhecer tão bem quanto ele, porque eu acho que o patamar é esse, é daí por diante, né? E estamos rolando até hoje aí, e por Show aí de vai. bola, show de bola. Um abraço aí, Yuri. Uma galera Entrou que um entrou pessoal aí, bacana, vem aproveitando. Tem um pessoal que sempre acompanha aqui, graças a Deus. Então, Cabral tem é assim, show de bola, viu? eu vi aí o vídeo que vocês gravaram juntos aí, tem no seu canal aí bacana, e acho que, como eu já te disse, é uma ideia que ela tem que ir para frente, você tem que. A gente sabe que o começo é difícil, né? Eu também aqui Isso. com as lives, né, tenho esse início que a gente fica, poxa, o que, que eu vou falar? Será que o pessoal vai curtir, vai gostar? E graças a Deus o feedback é positivo, o pessoal vem no meu privado aqui e fala, poxa, cadê a live? Tá legal, vamos continuar. A gente tem carência de falar sobre esses assuntos. A gente sabe que está cheio de policial bom falando sobre a parte técnica. E a minha intenção, quando eu comecei com as lives, foi a gente voltar para a área prisional, que eu sentia falta, né? Eu tenho muitos colegas policiais no Brasil todo, e eu sempre vi uma gama de atores, de profissionais aí que vem disseminando conhecimento nas redes sociais, mas senti falta um pouquinho da gente falar do sistema. E a gente tem muita gente boa no sistema, né? Isso. Então, a ideia de trazer você nessa live um pouquinho fora do contexto inicial, que era para eu falar dos grupos táticos, né? Foi Aham. justamente isso. Que numa dessas lives eu falei com um colega que falou sobre logística, sobre aquisição de material bélico, comunicação. O pessoal gostou muito da live que a gente falou sobre rádio, sobre comunicação. E aí eu vi que era interessante de abordar alguns assuntos e colocar eles aí, a relação deles com o sistema prisional, que é a maior parte do pessoal que assiste aqui às lives, né, tem interesse em conhecer um pouquinho dessa área, né, vem acompanhando o nosso trabalho, o trabalho de todo do sistema prisional no Brasil, do pessoal que a gente apresenta aqui. Então, o Isso. bacana é a gente fazer essa ligação, certo? E Aham. aí, a primeira pergunta, você contar um pouquinho da história, da importância, o que você acha importante nessa questão de armaria para o sistema prisional, se evoluiu, não evoluiu, se demorou para evoluir. Eu acho que demorou, né? Eu acho que Aham. tem lugares aí que foram ter sessão de material bélico há pouco tempo, né? Lá, se eu for buscar lá 20
anos atrás, não se falava em paiol, em material bélico. Normalmente a gente já aproveitava um pouquinho do que os outros doavam para a gente, mas não tinha uma estrutura. Hoje eu sei que vocês têm uma Isso. estrutura boa, né? Até elogio, porque quando eu estava aí, a gente batalhou para arrumar um local bacana para vocês trabalharem, mas eu via muito o investimento de vocês para que o Isso. local ficasse cada vez melhor, né? Então, É, do quantas vezes nosso eu vi bolso. você levar a ferramenta que você comprava, você e o Zé, para lá para deixar, para melhorar cada vez mais o local de trabalho. Eu acho isso interessante. Então, eu queria que você contasse aí a sua visão sobre essa evolução e o que você acha de mais importante desse setor relacionado com o sistema prisional hoje em dia. Ótimo. Então, eu acho que o setor de armaria é um setor fundamental em qualquer grupo, seja ele um grupo de operações, como vocês costumam trabalhar nas suas lives aí, seja no plantão do cotidiano, seja no sistema prisional, na PM, na Polícia Civil, em qualquer instituição de segurança onde há armamento, tem que haver esse controle, tem que haver essa armaria. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, nós não tínhamos, por exemplo, alguns anos atrás, nenhum controle. A verdade é essa, é tanto que o primeiro inventário de fato a ser feito foi em 2016. E aí foi quando se percebeu como era perigoso deixar tudo aquilo tão solto. Ninguém sabia de nada, quem tinha cautelado, quem não cautelou. Prova é que ainda hoje nossa corregedoria apura alguns fatos para descobrir onde estão alguns armamentos, que desde aquela época continuaram ainda desaparecidos, né? Mas dali em diante foi um passo inicial. E hoje nosso setor é um setor que eu poderia dizer que é organizado, não é um dos melhores do Brasil, mas é organizado. Nós recebemos ainda há 2 anos atrás lá uma visita do pessoal de Brasília, e lembro que o pessoal pediu para bater foto, e disse, caramba, podemos bater foto da organização, do controle que vocês têm, da arrumação, do material que vocês possuem, da oficina, porque é uma coisa que nós não vemos no Brasil inteiro. Nós viajamos o Brasil inteiro e nesse modelo, nesse padrão aqui, nós não encontramos, né? E como você falou, alguns locais ainda não possuem esse tipo de armaria, seja para reparo, para conserto, seja para controle, para manutenção, né? Seja para simplesmente guardar o material da unidade ou do grupo, e ainda não tem. A verdade é que ainda existe uma lacuna grande a ser preenchida, tem sido preenchida pouco a pouco, tenho percebido isso nos locais que eu viajo, nos locais que eu tive a oportunidade de poder compartilhar conhecimento, ministrar algum curso, e acho que hoje tem melhorado, mas ainda existe muito a se melhorar. A verdade é essa. Aqui no nosso setor, por exemplo, muito é do nosso dinheiro, antes mesmo de vocês, durante a gestão de vocês, e Uhum. agora na gestão atual continua, basicamente, ainda nós estamos nesse patamar, de que muitas vezes, o que vocês falam sempre nas lives aí, você fala com o pessoal, de que nós não podemos esperar o Estado, nós somos o Estado, né? Nós representamos esse Estado, e muitas vezes nós temos que fazer sentir-se enquanto Estado, operando a partir de nós mesmos, seja com investimento, seja com instrução, seja compartilhando conhecimento para um ou para outro, incentivando, porque uma armaria hoje ela não é somente um local de Perfeito. guardar material, ela é também um local de instrução, um local de manutenção, de reparo, compartilhamento, fiscalização. Tanto é que o nome do departamento é Departamento de Controle e Fiscalização. Então, ao fiscalizar as outras unidades, que melhorou muito, e aí eu falo sem medo, graças a você e o Mauro, que sempre deram esse apoio para a gente, deram essa moral, que no início eu lembro que tinha muita arma ruim, muita arma aí, Sim, meio que muito jogada ainda. problema. Tá? E eu lembro que vocês deram essa carta branca e o prazo do Mauro. O Mauro disse, eu falei, ô Mauro, tá difícil, com unidade X, unidade... E ele falou, o que não tiver sendo bem usado, tu recolhe. No instante o cara vai ficar preocupado. E ele vai dizer, caramba, vão levar tudo e a gente vai ficar sem nada. E foi isso que a gente fez, começamos a recolher de um lugar a outro. E hoje, graças ao Papai do Céu, a competência do pessoal que tem trabalhado, eles têm melhorado com isso aí. E com certeza temos hoje, em cada unidade aqui no Rio Grande do Norte, uma pessoa responsável pela armaria. Eu acho que isso é uma coisa honrosa de se dizer, uma coisa bonita, boa, porque é um privilégio. Não é comum no Brasil inteiro. Em cada unidade você tem uma pessoa responsável pelo setor bélico para cuidar, para manutenir, para distribuir, fiscalizar e controlar, né? Perfeito. É essa a ideia, irmão.
A gente pensa nisso, a organização, às vezes as pessoas ficam chateadas com a questão da fiscalização, mas como você Isso, disse aí, ela é muito importante, não, não basta, ainda mais mexendo com material bélico, arma, que além de caro, é um equipamento que não é qualquer pessoa que pode usar, não pode cair nas mãos isso. erradas, etc. É caro, a manutenção, depois a gente vai bater um papo aí sobre valores aí que você está mais nessa área, você deve conhecer. Valores de uma peça, às vezes a gente não consegue a peça com a fábrica, às vezes a gente, pela amizade, por tudo, a gente consegue a peça na fábrica e fala, não, mas por que que a secretaria não compra? Até para comprar é uma burocracia, Burocrático. então é complicado. Ó, mandar um Ah, abraço aí Michael, deixe-me. pro Black aí, ó, do GT3, sempre tá junto, tamo junto, irmão. Vaneda Pessoal do aí, entrou GT3 faz aí tempo também, acompanhando, Vaneda. Vaneda é A show de Vaneda, bola. gente boa. O Jean Caveira, Ah, né? o Entrou aí Caveira eu não uma preciso nem turma boa falar, aí. é, O Caveira é quase um guia aqui, ele fica nas minhas costas, todo vídeo que eu coloco ele vem, sabe? E tem ele crescido aí é graças a pessoal ponto, cara, o bacana. bicho tá sempre na... Isabel também. A Isabel O... destacando aí, né? Essa jumentinha de papai É... aí. Mas parabéns, Isabel tá evoluindo a cada dia. Parabéns aí, Isabel. Ô, Michael, deixa eu dizer uma coisa bacana. Semana passada eu tive a oportunidade, o privilégio, eu comentava essa semana com minha esposa de que, por exemplo, nós temos um modelo hoje, digamos assim, um modelo que foi criado no imaginário coletivo, que é o DEPEN. O DEPEN Hum, criou-se esse imaginário coletivo como o modelo da perfeição, né, onde tudo funciona bem, isso, aquilo, outro. E, na verdade, não é bem assim. Tem problemas como nós temos nos tem estados também, dificuldades. né, tem dificuldades também semelhantes. E nós tivemos a oportunidade de formar, semana passada, a primeira turma de armeiros do DEPEN no Brasil. Eles não tinham uma turma de Bacana. armeiros. Não tinha nenhum Eu armeiro, na verdade. acompanhei, bacana. Né? Uhum. Então, nós tivemos esse privilégio, essa oportunidade de estar com o pessoal do DEPEN, e eles relatavam exatamente isso, que eles não tinham uma armaria, eles não têm material para fazer realmente o que tem que ser feito, e a partir de agora eles fizeram esse esforço, estão montando uma oficina aqui em Mossoró, e na verdade o projeto, o pessoal de Brasília pretende expandir, para que a gente possa no futuro partilhar com o pessoal de outras unidades do DEPEN esse conhecimento, né? Bacana, Entra naquilo que você bacana. falou, nem todo mundo ainda chegou no nível de ter uma armaria boa. Isso, bacana. Deixa eu mandar um abraço aí pra minha mãe. Se eu não mandar um abraço pra ela, ela me bate. Um abraço, mãe. Fica com Deus aí. A minha esposa já cobrou aqui também, Elane, né? Mas Professor Adalberto também, sempre acompanha aí. Professor Adalberto foi um dos isso, meus incentivadores aí no início das lives. É o nosso professor que nos ajuda bastante no curso, na parte de luta. Ele que é professor, instrutor de Krav Maga. Ele sempre está com a gente nas lives aí e é um admirador do sistema prisional. Bacana. bom, Aí, muito bom. Rutem, continuando nesse assunto, para você ver como é que são as coisas, né? E, poxa, eu também tenho o DEPEN, né, como um órgão com excelentes profissionais, né, que tem um investimento em cima para que eles consigam cumprir a missão deles. Mas Isso. você vê que um detalhe, né? E eu lembro disso, que daquela época mesmo, eu participei da formação lá em 2006, mas não tinha, daquela época não se pensava ainda nessa armaria, né? Tem ali o Isso. depósito guarda-armas ali no plantão, mas os poucos paióis que eu conheci do DEPEN era o depósito ali, não tinha essa equipe de manutenção. Também não conhecia, mas Não. você fechou aí e me disse que é a primeira turma. Então, eu vejo também essa evolução do DEPEN, e eu acho interessante foi isso. Eu acho que o DEPEN também começou a evoluir muito com a questão da força penitenciária, quando eles começaram a trabalhar em conjunto com os estados, né? Porque aí também, querendo ou não, eles vão pegando, lógico, eles vão ajudando no que o estado tem dificuldade, mas também Isso. acabam conhecendo o que o estado tem de bom e que possa ser Aham. aplicado no DEPEN. Então isso que é bacana, é essa troca de experiência, né? Então essa troca Isso. de informação em diversas áreas, né, que envolvam o sistema prisional. E se não houver vaidade, como você fala, se souber trabalhar e não
tiver vaidade, todo mundo evolui, todo mundo melhora. O que estraga Aham. sempre é a vaidade, né? Aí um não quer Isso. aprender com o outro, acha que é melhor que o outro, aí é a hora que dá merda. Aham. Então, eu sou um dos que mais briga em relação a isso. Tem o meu jeito, às vezes quem não me conhece me acha arrogante, mas eu sempre gostei de compartilhar conhecimento. Se a pessoa que está do meu lado eu puder ensinar alguma coisa ou puder aprender alguma coisa com ela, eu estou satisfeito. Então, Pois eu é. sempre quero aprender, sempre quero ver o que a gente pode melhorar. E na Eu acho que parte de prova, armaria, fala, tem, eu acho que fala. prova disso aí que você está falando é a história do copo vazio que você sempre falava, né? E o pessoal tá falando Uhum. aqui, Saboy entrou, né? O novinho, maldito aí. Paga 10 Saboy, aí, na Saboy, que você tá verdade, me devendo muito, infeliz. o Saboy eu acho que foi um dos exemplos disso aí que você tá falando, né? Da simplicidade de reconhecer, de não ter orgulho, né? Porque o Saboy entrou como novinho, na verdade, um profissional bacana, excelente, um dos melhores caras que eu conheci em termos de ser profissional. E logo de cara ajudou vocês lá no curso de CAAT, né? E se tornou aí uma figura emblemática. Hoje é uma pessoa emblemática no Rio Grande do Norte também, né? Não, bacana, pois é o que eu falo, a gente tem que, conhecendo a pessoa, né, poxa, você perceber que ela tem potencial profissional, que é honesta, que é dedicada, né, independente, aí, a mesma coisa, aí tem muita gente que fala, ah, não, porque eu sou fã da hierarquia e do antigão, para mim tem respeito. Que o novato que está entrando, se ele tiver conhecimento, se ele for humilde, que para mim é o mais importante, tiver humildade para aprender e para crescer junto ali com a experiência de quem já está lá há mais tempo, eu acho que ninguém invade o espaço de ninguém. Está errado Isso, quando você pega um cara novato, né? Às vezes ele tem um conhecimento técnico em alguma área ali, um conhecimento técnico apurado, e aí já quer chegar passando por cima de quem está lá há 20 anos segurando a cadeia. Aí eu acho que está errado. já Não é quer estar bem na assim. janela. Opa, exatamente. Ah, Chega na casa dos outros, respeita o antigo, porque ele tem muita coisa para te ensinar. Pode não ter naquela área sua ali específica, né? Como o exemplo do Sabaia, que é a área de tiro, que ele é excelente isso. atirador, não tem nem o que falar. Mas tem que lembrar que os caras estão lá, eles conhecem de cadeia, conhecem outras áreas que não conhecem. Então, se ele tiver umidade, trouxer o conhecimento dele, né, agregar pro antigo e o antigo passar para ele, poxa, aí é uma combinação perfeita. E Exatamente. ele é o exemplo disso, né? Logo Aham, entrou, teve humildade para aprender, para estar ajudando, teve a vontade de estar junto ali, porque dá trabalho, né? Eu também não aliviava para ele, não, a carga de trabalho em cima dele foi grande, justamente para ele foi. mostrar se ele estava afim mesmo ou não. E Foi. aí mostrou e está aí, graças a Deus, um grande instrutor, um grande amigo, e assim como você e outros aí que a gente tem no RN, a gente vê essa evolução, né? Tanto Aham, é que a gente já saiu daí e vocês não param de evoluir nas suas áreas, né? Então aham. mostra que essa sementinha do conhecimento, quando ela é disseminada, sem hipocrisia, sem fala errada, a gente só vai crescendo. O Zé Carlos entrou aí com o nome da. Eu acho que é o nome da esposa dele aí. Tá todo mundo tirando É? sarro da cara dele aí, que ele entrou com o pseudônimo aí. é porque se ele botar a cara dele aí do Zé Carlos, todo mundo sai da live, bicho, porque ele vai assustar todo mundo aí. Mais um abraço aí, ô, Zé Abraço. Carlos, se estiver assistindo. Rotem, vamos lá, vamos partir para um assunto mais técnico aqui, senão o pessoal vai achar que a gente só está enrolando. Bora lá. Das armas hoje que você tem na secretaria, eu sei, mas eu vou te perguntar para você explanar para o pessoal. Então, Claro. das armas hoje que você tem na secretaria, se você quiser citar aí alguns modelos, a marca, eu não estou ganhando nada de ninguém aqui não, mas pode citar. Uhum. Mas você tem em todo o seu acervo, tanto você como o Zé Carlos, a armaria de vocês, ela é capaz de manutenir, consertar e acredito eu, até dependendo da peça, vocês conseguirem fabricar ou consertar. É isso mesmo? Como é que está essa situação aí?
Tecnicamente é isso mesmo. Hoje nós temos armas curtas aqui no sistema prisional. Nós trabalhamos, por exemplo, com as pistolas da série 800 da Taurus, com a série TH e trabalhamos com a PT-100. Em termos de armamento longo, nós temos trabalhado com a CBC, em termos de espingardas, a Military 3.0, a 586, a Standard e SMT. Temos trabalhado com o MD97, com o IA2 e com o T4. Basicamente, esse é nosso material hoje. Temos recebido agora o Spark, né, também, e temos alguns lançadores da Condor. Mas, basicamente, hoje nossa armaria aqui no sistema prisional, ela é capaz, sim, de controlar, de fazer a manutenção, substituição de peças, e algumas peças com uma atenção dá para ser produzida. Todavia, eu acho que sua pergunta foi fundamental, acho que isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado quando se fala de armaria institucional, é que se eu tenho uma arma e essa arma pertence ao Estado, o Estado está atrelado à empresa por meio de um contrato. Então, o que acontece? Na hora que uma peça dessa dá um problema, se eu passo a produzir a peça, por mais que eu saiba fazer, tenha confiança de produzir a peça, eu estou tirando a originalidade daquela arma, estou colocando uma peça que, em um futuro, se houver qualquer situação com aquela arma, ela vai para uma perícia. E a primeira coisa que vai ser identificada é que a peça não é original. Então, eu trago para mim uma responsabilidade que eu não preciso enquanto armeiro. Inclusive, eu sempre oriento isso quando eu treino o pessoal com armaria. Eu digo, olha, você não precisa trazer para si a responsabilidade de reproduzir uma peça. Muito melhor é você baixar a arma, fazer um processo via SEI, mandar esse processo solicitando a peça e, em geral, nós temos conseguido todas as peças que nós precisamos. Quanto às espingardas, às pistolas, aos fuzis, até hoje nós não ficamos sem peça efetivamente. E a gente sempre agradece muito ao empenho do pessoal da secretaria e da própria empresa que tem mandado essas peças. Mas a manutenção é feita, temos ferramental, nós temos material, temos lubrificantes, temos óleos, desengripantes, temos ferramentas, chave de fenda, ferramentas apropriadas como toca-pino ou saca-pino, como algumas pessoas chamam. Temos montado a estrutura com uma série de máquinas. Tudo isso para tentar solucionar os problemas que chegam para a gente, que às vezes não são poucos, né? Você sabe disso. Ou seja, relembrando aqui, bem técnico e profissional, jeitinho com arma, nem pensar, ainda mais arma institucional, né? Dá jeitinho, não, vamos fazer uma gambiarra aqui para ela funcionar, não dá certo. Né? Se o cara quer inventar de fazer na particular dele, gambiarra, eu não estou falando ele fazer técnica, modificações técnicas que funcionam. Mas eu estou falando a velha gambiarra. Isso aí não dá certo. Na fase do curso de armeiro, outra coisa, você aprende um pouquinho isso, né? Opa. Espera aí que travou, não consegui te ouvir, Tem. Repete. Não, pode seguir. Não, só estava dizendo que no curso de armeiro você aprende a criar peças, a dar esse jeito em momentos de necessidade. Né? E, assim, em uma situação extrema, eu tenho como fazer uma eu imagino lá, o cara chegou com a arma velha e pode ser uma arma particular que seja, pede uma ajuda, não encontra essa peça. Não encontra, é uma arma antiga, aí a gente vai pensar em reproduzir para botar aquela arma em funcionamento de novo. Mas fora isso aí, eu também acho que não compensa. Né? Se for um defeito de peça, é melhor trocar. Agora, se for uma situação de ajuste ali, aí a gente faz certinho, tem tudo para isso. Então vamos lá para a segunda pergunta. Manutenção de arma. Aí eu vou pegar no seu pé. Vou falar tanto do plantonista, normal, o cara que puxa o plantão dele, né? O cara que pode ser no expediente também, como o operador tático. Na sua opinião, como é que é? A arma deu problema lá, não funcionou. A manutenção a gente sabe, ele vai pedir o cara mais experiente. Mas ali no dia a dia, na sua experiência, você consegue mensurar uma porcentagem dessas falhas que são por falta de manutenção? E essa manutenção, na sua opinião, deve ser feita
pela pessoa que está com a arma, né? O mesmo arma institucional que fica no presídio lá, ela tem que ser feita pelos colegas do plantão ou até para limpar eles têm que levar aí na armaria? Ótimo, então vamos lá. Vou tentar ir em partes aqui. Vou começar pelo final. Nós temos hoje duas unidades muito boas com isso aí. Eu queria mandar meu respeito, meu abraço para essas duas unidades aqui no Rio Grande do Norte, que são Nova Cruz e o Pavilhão 5. Eles têm muito zelo, o esmero muito grande, né, com o material deles, cuidam efetivamente, tem uma pessoa responsável. Agora, outro dia o Guerreiro me perguntou, um dos responsáveis por essa armaria, ele disse assim, ô Rutem, eu tenho como responsável por nossa armaria aqui que limpar a arma que é cautelada pessoalmente para o colega? Eu falei, negativo. Negativo. A arma é cautelada pessoalmente a ele, então a responsabilidade é pessoal dele. Você não tem que fazer isso. Então, quando eu tenho uma cautela pessoal, é minha responsabilidade, enquanto operador, manter a minha arma limpa e ter um termo de continuidade através da manutenção. Quando a arma é institucional, cautelada à unidade, aí a unidade tem o dever de fazer esse controle de manutenção. Se ela tem esse cara específico, esse operador, esse policial penal específico para fazer manutenção, perfeito. Tá ok? Ele vai fazer um cronograma que nós temos orientado aqui e vai realizar um controle para que todas as armas estejam sempre limpas e manutenidas. Todavia, em algumas situações, o que acontece é que os próprios operadores tomam a liberdade e vão fazer a manutenção. Perfeito, parabéns. Parabéns pela atitude, até porque o que você não pratica, você esquece. Mas é sempre importante, sempre que você, operador, tiver uma arma para fazer manutenção, você procurar o apoio, a orientação daquelas pessoas que são técnicas e capacitadas para realizar essa manutenção. Aqui no sistema prisional, nós temos evoluído no sentido de que as unidades têm conseguido manter isso aí. Eu não sei se você lembra, eu acho que você vai lembrar desse fato. Zé Carlos, ele tinha comentado comigo, uma vez, para a gente ir lá numa unidade X. E nós fomos na unidade, quando chegou lá, tinha uma espingarda, e essa espingarda estava lá com o nome quebrada. E nós procuramos saber o que era quebrada. E aí eu já vou responder a outra parte da sua pergunta, né? A porcentagem aí. E quando fomos olhar o que era quebrada, na verdade, é o seguinte, é que a arma, ela fazia tanto tempo que não havia sido limpa, que em virtude de ser próximo à praia, houve uma oxidação entre o trilho da corrediça e o restante da arma. Então, você não fazia ciclagem da espingarda. Moral da história, só conseguimos sanar essa pane por meio de uma marreta de 5 quilos, porque até no martelo não saiu. Então, nós conversamos com o pessoal... a arma ficou parada. Então, a pessoa não estava fazendo nem a checagem de plantão, você faz aquela checagem. Não. Porque se ele fizesse a checagem todo dia, não daria esse problema. Ou seja, deixou a arma fechada e ficou lá parada por muito tempo para acontecer isso aí. Mesmo tendo perto de praia, ela leva um certo tempo para oxidar dessa forma. Exatamente. Hoje, se Zé Carlos me confirmar aí na conversa, pode confirmar aí, Zé Carlos, a gente se fala que 70% a 80% das panes, o que é um número muito alto, 70% a 80% das panes, 70% do que chega quebrado aqui é só limpeza e manutenção. Se você efetivamente conseguir realizar sua limpeza e sua manutenção, você vai ter um armamento tranquilo. A verdade é essa. E nem precisa ir fundo, Michael. Limpeza e manutenção de primeiro escalão. Primeiro e segundo escalão no máximo aí, né? Dependendo da pessoa. O primeiro já resolve quase tudo. Né? O Zé Carlos está dizendo, mas isso foi ensinado, então a gente pode cobrar. O Zé Carlos está dizendo que foi ensinado, então a gente pode cobrar. Se arma com esse problema, a gente cobra, né? A gente tem o direito de falar porque foi ensinado. Eles foram treinados, eles aprenderam a fazer, então se aprendeu tem que ser cobrado. Pois é, a gente sabe que é ensinado no curso de formação, mas é ensinado ali uma vez no curso e a gente sabe que o cara aprende, na hora ali ele faz. Mas se ele não mexer nessa arma logo em seguida, por exemplo, ele terminou o curso aqui, na semana que vem ele não já desmontar a arma, na outra semana desmontar de novo, na terceira, na quarta, para ele começar a gravar aquele esquema da desmontagem. Isso. Se ele fez uma vez no curso de formação ali e depois que terminou ele não mexeu mais para desmontar a arma, a gente sabe que aquele conhecimento não vai ficar gravado na memória dele, ele não vai conseguir fazer essa manutenção depois. E quanto mais tempo ele demorar para fazer a primeira manutenção,
mais esquecido ele vai ficar, aí não vai ter solução. Ele vai ter que procurar alguém que conheça para passar Especial. para ele pelo menos o básico ali, né? Queria Isso. aproveitar e Ô, mandar Michael, entrou um armeiro aqui, muito top, viu, o Rutem? Depois você procura conhecê-lo. Ele é particular, ele não é da instituição. Salles Júnior. Ele entrou aqui na live e eu tenho o prazer de conhecer ele. Ele é aqui do Ceará. Tanto o pai dele é armeiro, ele herdou isso, essa é o filho do Salles, é? função. E isso, o filho do Salles, exatamente. E o moleque é A figura do padrão, o Salles. moleque é padrão. Eu já vi ele trabalhando aqui. Eu não conheci o pai dele, mas conheci ele. E Ah, ele, o bom. moleque é padrão, o moleque manda muito bem, ajuda a gente pra caramba na secretaria, apesar que eu tenho um armeiro muito bom aqui, não sei se você conhece o Marciano. É tipo você e o Zé assim, pau pra toda obra, mas é bom também, mas o Salles é profissional. Profissional e Ah, ajuda a gente bastante aqui. Então, eu queria mandar ô, Michael, acho que foi o Marcelo que perguntou. essa manutenção, né? Como a falta de cuidado acabam inutilizando a arma ali temporariamente por conta disso. Então eu acho que Aham, essas pessoas elas têm que procurar. Poxa, esqueceu, vamos lá, vacilei, não fiz a manutenção periódica ali, esqueci. Pô, procura a armaria, procura quem tem. Aí o que eu isso. costumo falar, o que eu costumo falar para o armeiro aqui que trabalha com a gente, eu falo assim: se te procurarem para fazer uma manutenção de primeiro escalão numa arma, não faça. Não faça porque você quer ser melhor ou porque quer ser arrogante. Ensine. Pegue a pessoa, peça para ela Isso, sentar que você vai ensinar. Porque se você exatamente. fizer, essa pessoa ela pode É, que você está sendo arrogante, mas você vai explicar. Não, olha só, colega, eu preciso te ensinar porque depois você mesmo vai fazer. Aí a pessoa fala, não, mas isso é muito difícil. Não é difícil, senta aqui que eu vou lhe falar. E se você tiver dificuldade a segunda vez, me procura de novo. E assim vai. Então eu fomento isso com os colegas que trabalham na armaria aqui. Né? Eu tenho armaria também nas unidades aqui no Ceará. E eu falo isso para os colegas. Não fique fazendo manutenção da arma, primeiro escalão, igual você falou aí, da arma que é cautelada para o policial. Né? É muito mais salutar isso. você sentar o colega ali e ensinar para ele como é que faz. Só para você ter uma ideia, um abraço aí, Jeb. O meu irmão é policial, tá? É antigão também, mais de 20 anos de polícia, e às vezes eu vou na casa dele, a gente batendo papo. Aí ele né, já que você tá aqui, né, que você quer o cara das armas, não sei o quê, limpa minha Já arma. sei, já Aí sei. eu olho É pra isso cara aí. dele assim e falo, não. Aí ele, pô, não vai limpar mesmo? Não. Se você quiser, você traz a arma É aqui, eu sua te arma. falo como é que é e você limpa. Pô, mas aí, pô, Aham, eu não tenho as manhas. Eu falei, sim, eu te ensino as manhas. Você não tem porque você não senta aqui para eu te aham. ensinar. Agora eu não vou limpar. Pô, e eu vou Pois ficar é, com essa arma suja? Vai, até você aprender. E digo mais, você pode morrer na rua se você pois não é. limpar ela. Aí ele fica me xingando, mas daqui a pouco ele desce lá, eu falo para ele acaba limpando a arma. Mas era desse jeito. Pois é. Aí nem em casa não dou mole, não, porque Ô, isso aí vai depender o futuro da vida profissional do colega, né? ô Michael, lá em cima, voltando um tempo atrás, eu acho que foi o Marcelo, ele colocou uma pergunta, acho que foi o Marcelo, se eu não estou enganado. Ele falou assim, e vocês estão falando de limpeza de primeiro escalão, e como fica limpeza e manutenção ou problemas com segundo e terceiro escalão? Então, basicamente o que você tem que fazer é procurar o setor especializado. De antemão, volto a dizer isso também. Se você não é tecnicamente qualificado, você não mexe. Por quê? Porque quando você mexe, você pode achar que resolveu o problema e, na verdade, você está gerando uma pane maior na arma, ou você pode danificar um outro elemento da arma. Então, você assumiu novamente a Perfeito. responsabilidade, eu já falei isso anteriormente, de não assumir a responsabilidade que você não precisa. Então, leva para o setor. Perfeito.
Outro dia eu recebi um fuzil aqui na unidade, eu e o Zé Carlos, e era uma coisa besta, simples de se fazer, mas não tinha ninguém qualificado na região, e o cidadão lá, o nosso colega, policial penal, Tentou. trouxe quase... Não, ele trouxe numa boa, ele teve essa capacidade de não Ah, assumir a tá. responsabilidade. Ele Ah, disse, bom. eu Eu pensei sei que que ele é tinha. simples. Eu Não, ele pensei. disse, eu sei eu- que é simples, mas eu vou deixar vocês fazerem, porque eu não sei fazer. Isso. Aparentemente dá para Perfeito. ver que é uma coisa simples, mas Aham, porque aparentemente é simples, eu vou fazer? Não, eu vou procurar alguém que saiba fazer de fato. exatamente. E Não é sem assim? orientação é ruim. Eu não tenho nada contra o cara querer aprender, é legal. Poxa, eu quero aprender a fazer um segundo escalão nessa arma aqui, pra eu não ter que voltar aqui. Aí, pô, senta aí com Isso. vocês vão passar os bizus. Mas o que acontece, eu aposto que aconteceu aí, já aconteceu aqui, em vários locais que eu trabalhei, é isso. O cara vê a arma ali, a maioria das vezes é com a arma dele, é cautelada para ele, ou a particular, que seja. Aí eles, digamos, ele já passou dessa fase do primeiro escalão, ele já sabe fazer bem feito. Isso. Aí ele vê um vídeo na internet, vê alguma coisa e fala, agora eu vou desmontar o conjunto do gatilho para limpar tudo. Aí faz aquela primeira desmontagem. Desmontar a gente sabe que empurrar pino e mexer em parafuso é mais fácil. Mas quando as peças espalham na mesa, aí começa a dar problema. Aí É, monta na ordem errada, monta um pino do jeito que não é para montar, daqui a pouco a arma tá travada, não mexe, não vai para frente nem para trás, aí volta desesperado pois pro é. armeiro. Por que não procurou o colega antes? Ó, quero desmontar essa arma em segundo escalão, tem algum bizu, tem os detalhes técnicos aqui, como é que eu faço? Pronto. Aí depois, se o cara tem esse Pois é. interesse, a gente passar isso e ter uma pessoa com esse É. conhecimento. Eu acho que, não sei se você chegou a ver o E, último vídeo que eu postei, foi o vídeo de um APT-100 que quebrou, né? E eu tive a oportunidade de receber o Marcão, que era diretor do GOI um tempo aqui, e a gente produziu. Eu falei, ó, Marcão, já que você veio com a peça tá dando uma quebrada, cortada aqui, nós Ruteng. vamos trocar a peça. E quem vai trocar a peça é você. Opa! Ah, eu estou comentando aqui que o último vídeo que eu postei lá no canal Não. foi Repete um aí, vídeo em vai. que o Marcão veio com um problema. Ah, O aham. último vídeo que eu postei no canal foi um vídeo em que o Marcão, ex-diretor do GOI, veio com um problema. O percussor da PT-100 dele quebrou. E aí eu fiz exatamente isso. Eu falei, ó, Marcão, vamos consertar. Mas ao invés de eu consertar, você vai fazer o reparo. Vamos fazer passo a passo aqui, até porque você já também fez curso de armeiro alguns anos atrás e ainda lembra alguma coisa. E o vídeo ficou muito bacana, quem assistir depois vai ver. Né? E ele mesmo fez a substituição da peça, foi muito bom. Então acho que tem Show. que ir por aí, tem que cada um ensinar. Zé Carlos tem mais paciência que eu ainda para ensinar. Zé Carlos tem essa força e esse poder de entregar-se muito mais que eu ainda, é uma coisa que eu admiro nele, né? Mas que nós temos Uhum. que procurar esse bem-estar do colega, temos. E temos que ter a sensibilidade de perceber quando o indivíduo está ali, porque é a vida dele. Posso dizer mais uma coisa, que eu Pode, acho que é claro. fundamental? Sempre que você mexer em qualquer mecanismo de arma, você nunca pode entregar a arma de volta ao operador sem antes efetuar disparos com a arma. Você tem que testar. Infelizmente, nós conhecemos algumas realidades aí no Brasil que a arma vai para o armeiro da instituição, ele mexe em algo, não tem munição, ele entrega de volta ao cara e o cara vai para a rua. E a pergunta é, Michael, quem garante que aquela arma vai disparar? Porque pode ser o melhor armeiro Exato. do mundo, o melhor do mundo. Pode ser Rutem, pode ser o filho de Salles, pode ser Salles, Zé Claro. Carlos, pode ser Marcelo da Taurus. Uma hora ou outra, você vai errar alguma coisa. Então, você vai montando, você vai reparando, você vai testando o mecanismo, mas uma hora ou outra, uma coisa pode dar errado. Até independente de Exato. sua vontade ou não. Então, é importante sempre que Perfeito. você mexer na arma, você efetuar disparos com a arma para poder entregar a arma de volta ao operador. É a vida do cara que está nas suas mãos Perfeito. ali, né? O que você falou aí é tão importante, Rutem, que eu lembro quando eu estava trabalhando na DOE, e assim, esse negócio de arma falhar, né, de você poder perder a vida por conta de um problema de arma, ele é tão, principalmente para os operadores, ele é tão latente na mente, que eu lembro que quando sempre que a gente ia fazer uma operação, principalmente aquelas operações que não era a normal ali de abordagem, nada disso. Era aquela operação já com nível de risco muito alto. Né? Por exemplo, a gente ia para tentar pegar uma quadrilha de assaltante a banco. Então a gente já sabia que os caras vinham pesado.
Aí eu lembro que toda a equipe, era normal isso para a gente trabalhar lá. A gente descia antes de ir para a operação, a gente já equipado, a gente equipado, a gente descia para a operação, aí todo mundo de arma longa, fuzil, etc. A gente descia pro stand e fazia 2 ou 3 tiros, só para ver se o armamento estava Exato. ciclando, estava funcionando. Porque às vezes a gente ficava operando no dia a dia, mas a gente passava ali, às vezes, 1, 2 semanas sem atirar com arma longa, né? A gente podia fazer outros treinamentos de entrada, treino a seco, mas até por questão de munição, que o gasto era muito, a gente não podia estar atirando toda semana. Isso. Então a gente fazia muito treino a seco, de entrada, de abordagem de outras coisas, mas não atirava. Aí, se acontecesse de ter uma operação nesse meio tempo que a gente não atirou com a arma, a equipe descia lá no stand e atirava para ver se o fuzil estava funcionando. Porque nesse meio tempo Exato. podia ter dado algum problema, até limpando, igual você falou, a gente limpando ali, esqueceu, montou uma peça errada, sei lá, e a arma não ciclar. E aí imagina você no confronto, no sanhaço lá, e a arma parar de funcionar por besteira. Então eu lembro que a gente Michael, fazia isso. acho que é o filho do Salles, né? Comentou aí, pelo que eu vi aqui embaixo, é o filho do Salles. Ele comentou que, na verdade, sempre depois de qualquer manutenção. Quando eu falei de a gente fazer isso, sempre mexer em qualquer mecanismo da arma. Por quê? Vou dar um exemplo simples, um exemplo besta. Você vai montar a 840, por exemplo, e lá pertinho do cão, né, você tem o impulsor da trava do percussor. Esse impulsor é acionado quando você aperta o gatilho. Muitas vezes, durante a montagem em primeiro escalão, você vai montar, você quebra o impulsor. Eu fiz uma limpeza em primeiro escalão, aí quebrei o Uhum, impulsor. Não percebi, ele é fino. Forçou, uhum, entrou, eu não vi. Não disparei. Ah, foi só uma limpeza em primeiro escalão. Beleza. Mas a pergunta é, quebrou o impulsor da trava do percussor. Aciona o gatilho, o impulsor não vai subir porque está quebrado. Não perfeito. subindo, ele não Não, destrava a não trava do libera o percussor. percussor. E aí o percussor não está liberado, você morre com a arma na mão em uma limpeza de primeiro escalão. Então, na verdade, é importante demais você realizar testes e em todas as armas, sempre que você mexer. Eu sei que é caro, não é barato, os estados têm dificuldade. Nós aprendemos a comprar com vocês aqui. Na verdade, as primeiras grandes compras aqui no Rio Grande do Norte foram com vocês. Até hoje temos essa herança, temos uma armaria completa lá, com muita munição, herança da época de vocês aqui ainda. E posteriormente ainda teve outras aquisições. Mas a grande questão é, eu tenho a liberdade, enquanto gestor da minha armaria, para fazer isso, porque infelizmente alguns secretários, alguns gestores não dão essa liberdade. Não, essa munição não é para isso. Essa munição é para um treinamento. Essa munição é para distribuir no futuro. E não entende que todas as armas Uhum, precisam ser testadas, né? E é uma coisa uhum. que eu aprendi muito. Eu lembro que quando a gente comprou, acho que foram 900 pistolas, e chegou a primeira coisa que você e Mauro disseram assim, ó, leva para o stand e testa. E eu até olhei para o Uhum. Zé Carlos, caramba, Zé Carlos, como é que a gente vai testar 900 pistolas agora, rapaz? Aí tava começando uma turma de kata, e Zé Carlos disse, A a coisa sorte mais que veio fácil o do mundo, curso, aí então, a gente usou no todo curso. dia. É. Então todo dia a gente mandava 30, 60 pistolas diferentes para Tinha que ir serem trocando para testadas. testar. Exato. Isso. Por quê, Michael? Esse é outro ponto. Os operadores recebem material bélico em suas unidades e pode ser novo. Apresenta problema também. É normal apresentar problema. Não é coisa do outro mundo. Não era para acontecer, mas acontece também. Eu peguei agora o material do DEPEN, por exemplo, e nós tínhamos lá armas novas, porque a gente exigiu no curso armas novas. E basicamente, em armas novas, nós tínhamos armas que estavam em pane, porque há muito tempo sem ser usada, nova, chegou e ninguém limpou a arma. Porque tem gente que acredita que não precisa limpar, já veio lubrificadazinha da fábrica, quando o próprio manual diz, chegou de fábrica, tem que limpar. Né? Então tem que limpar e tem Uhum. que testar. Perfeito. Pois é, e aí a gente, entrando nesse ponto, a gente vê que são detalhes. E às vezes a gente está no dia a dia, no trabalho, e a gente esquece dessa parte de armaria, o colega esquece de cuidar. Poxa, eu fico triste, às vezes eu pego arma aqui em algumas unidades, poxa, arma quebrada por falta de cuidado, quebrada mesmo, coronha quebrada, zarelho quebrado, a gente sabe que zarelho, dependendo da bandoleira ali, da forma que você coloca,
Um ou outro pode quebrar, né? Dependendo da missão que você está executando. Mas mesmo assim, precisa desse cuidado especial. E a gente precisa fomentar isso na cabeça do operador de arma, qualquer um que seja, plantonista, Isso, se trabalha no expediente, não interessa, tem que saber, no mínimo, da sua arma de porte, né? isso. Ideal se você soubesse pelo menos o da arma da unidade também, porque você está com sua arma de porte, mas lá na unidade tem uma calibre 12, tem um fuzil 5.56, você saber pelo menos o básico ali, porque o dia que tiver só você, você poderia estar ali. É o que eu falo para os colegas, não custa nada. A gente trabalha igual você falou aí, eu tenho uma armaria em cada unidade. E a gente fomenta que esse pessoal que gosta de arma, que trabalha na armaria ali específico, né, que são sempre escalados ali, Aham. mas para que Michael, eles não retenham esse conhecimento, né, passem para os colegas do plantão, aqueles que tiverem interesse ali para o básico, de cuidar da arma. Fala, você. Michael, eu não estou conseguindo ver tudo aqui. Quando você está Hum. assistindo a live, você acha muito fácil ver os comentários aqui embaixo, né? Mas quando você está fazendo a live, É, você não consegue. vai só Mas, passando, exatamente. mas uma coisa eu estou vendo aqui. O Marcelo está insistindo aqui, perguntando sobre as espingardas. Depois de 5 anos, ele teve problema com a questão do fogo central. Marcelo, eu acho que é comum apresentar esse problema, porque é uma parte mecânica. Nós já tivemos também, viu? Respondendo a você, para acalmar seu coração aí. E não é só o seu caso, não. Você não é privilegiado com isso, não, tá bom? As outras perguntas, vou tomar liberdade aqui, viu, Michael? Dizer que eu olho com calma depois, porque eu não consegui responder, e posso até responder no privado e por aí vai. Uhum, Tá bom? uhum. Show de... Mais um comentário sobre a espingarda? Um comentário Fale. besta, assim, mas Uhum. importantíssimo. Sobretudo o pessoal que trabalha com intervenção, né? O pessoal que trabalha com intervenção utiliza muito munição de elastômero, né? Seja a munição AM, AMP, e vai lá utilizar essa munição. O que Borrachar acontece? cano. Pronto. Chegou onde eu E o queria. O que cara não quer acontece? A gente chega nas limpar. unidades. Não quer limpar. Parece mentira, Michael, mas a borracha, com o passar do tempo, se não limpa, ela cria aquele mesmo processo como se fosse uma oxidação de borracha, e ela gruda ali no cano. A gente já tentou tirar de algumas, não consegue. Você coloca algo, coloca material, pano, bucha, tudo e não consegue tirar totalmente. Então, pedir a compreensão dos guerreiros aí que trabalham sempre com intervenção, ou mesmo nas unidades, uma vez ou outra a gente precisa efetuar um disparo de elastômero. Efetuou o disparo, volta, realiza a limpeza da sua arma. Não só de elastômero, todo e qualquer disparo que efetuar, você logo em seguida realiza a limpeza da sua arma. Pois é, e podendo causar o que pior acontece com o tiro de elação, que é o entupimento do cano, né? Se você Isso. deixar uma grande quantidade de borracha no cano, muito tempo sem fazer manutenção, quando você for dar o tiro, a munição vai parar dentro do cano, você vai perder a arma ali, você vai ficar fora de combate. E não dá para Isso. tirar fácil, não. Vai ter que desmontar a arma, vai ser uma trabalheira, uma canseira danada. A gente O tirou uma vez pessoal, aqui com a prensa. Precisou usar uma pois prensa é, daquela gigante para poder tirar, porque ficou lá, no meio do cano. Né? exatamente. É E o complicado. pior, aquela munição PSL, aquela de 5 metros. Não, aquela não presta. Aquela arma Isso. pode estar nova. Se você der. Eu fiz o teste lá, arma limpinha, nova, zero. Mas se a gente desse uma sequência de tiro, quando ela aquece, né? Que a borracha Já fica era. mole, aí ela já gruda, porque ela não, a pólvora que tem a carga dela não tem energia suficiente para expulsar o projétil, né? Pois é, usamos água Mesmo ela morna estando também, não limpa, saiu. não Usamos presta. água morna, não saiu. A gente conseguiu fazer uma ferramenta depois. Pegamos uma furadeira, aí soldamos, né, e fizemos um prolongamento. Joga a furadeira Aham, lá e puxa de volta o que dá isso, para para ir limpando. tirar, Aham, né? aham. Isso. Agora, Gente, eu queria tomar a liberdade, viu, Michael, de falar mais uma coisa aqui. Eu fico morrendo de vontade de dizer mil coisas. Lá vai. O pessoal que trabalha em armaria tem um grande dilema, que ele fica em 2 passos. Quando você guarda a arma, muita gente pergunta, guarda com o ar-condicionado ligado ou desligado? Então, a resposta é bem simples. Se tem o ar-condicionado, deixa o ar-condicionado ligado, porque ele vai retirar a umidade. Simples assim. Né? Isso aí perfeito. vocês ensinaram perfeitamente para a gente aqui no Rio Grande do Norte, e é real. Se você ficar ligando, desligando, você vai danificar, não tem futuro. E a outra coisa você guarda a arma com ela aberta ou fechada. Existe uma coisa chamada coeficiente de elasticidade da mola. Da mola. Isso. Então, o que acontece? Se eu guardo ela sempre fechada com o cão retaguarda, minha mola está sempre forçada.
Claro que para uma situação de uso constante, eu vou deixar ela pronta. Mas se eu vou simplesmente guardar essa arma e não tenho prática para utilizar ela ali no momento, ou não tenho previsão de utilização, fecha lá a arma, efetua o disparo a seco para o martelo retornar e guarda a arma com a mola, como a gente chama, descansada. Tá Isso, ok? Isso até aí é o porque que a gente tem aprendido. tem arma que você pode guardar por 6 meses, dependendo da situação. Se for uma Pois arma é, extra ali, que não tiver em uso, às vezes ela fica na armaria guardada. Uma arma de reposição, ela fica guardada isso. na armaria mais de 6 meses. Então, Isso, além, nós temos além, isso. além dessa questão que você falou, doar também, e a gente ainda indica, né, fazer aquela películazinha de lubrificação mais excessiva, né, Isso, justamente para caso venha alguma umidade, ela nem bater ali no exa metal, né? Então, exatamente. esse é o ideal. Aham. É, Ruten, e assim, o que que você indicaria, né? Você já falou da calibre 12. Nas antigas, a gente tinha muito problema com massa de mira das calibre 12. Hoje, com as Calcainho. novas, com esse novo sistema, a gente não tem percebido isso. Então, você já falou aí, um dos maiores problemas do- da calibre 12 hoje para intervenção tática tem relação aí com a questão do elastômero. Mas você já notou algum outro problema recorrente em calibre 12, seja pelo uso, ali por estar todo dia portando, entra e sai, entra e sai, entra e sai em unidade? Você tem Sim, alguma sim, história aí para contar? Uhum. sim. O que acontece é o seguinte, o pessoal tem o costume sempre que trocar de plantão, ele vai fazer a ciclagem lá, pega a telha e fica batendo várias vezes, e por muitas vezes ele vai acionar, ficar acionando as espingardas calibre 12, sobretudo as anteriores à militar, elas têm um problema muito fácil de quebrar o martelo e a mola. Quebram demais essa CBC. A nova não, é como o filho do Salles falou aí abaixo, eu consegui enxergar, ele falou sobre a mola. Essa militar 3.0, o que quebra comumente nela é a mola, que perde esse coeficiente de elasticidade e aí o martelo não Uhum. consegue fazer o acionamento bacana. Mas essas mais antigas é recorrente. Aí você cicla lá, Uhum. cicla, dá 2, 3 cicladas lá com o sistema de telha, né, dela. Quando você aciona o Ah, gatilho, você quebrou muitas vezes o martelo e não percebeu. Aí coloca munição lá e você vai com o martelo quebrado achando que tá bacana. tá Então é um abafando, chega problema lá na recorrente. cheira. É. Então a gente sempre brinca dizendo pro pessoal. O Mauro uma vez me deu um batido. Ô filho, tá querendo queimar outra espingarda? Porque eu disse, ó, se tiver uma militar, não pega outra. Aí Mauro disse, ô filho, assim todo mundo só vai querer pegar militar, é? Eu falei, não, Mauro, eu só tô tentando ajudar. Se tiver uma militar, É, pega militar, né? é, Mas é assim perfeito. mesmo. Rotem, irmãos, a gente está chegando ao fim aqui, Vi tá aqui, dois faltando, minutinhos só, né? faltando 2 minutinhos só. Primeiro, para a gente não falar correndo, né? Primeiro, Isso. agradecer a sua participação, ter topado aí fazer essa live pleno feriadão, que a gente sabe que a galera tá curtindo aí, né? É, E separar, ter esse tempinho para a gente bater esse papo. Agradecer aos colegas que participaram aí, né? Né, isso. sempre comentando, né? O Marcelo, né? O, o Salles, pessoal que assistiu, tô vendo aí agora o Vieira do Copo de Minas, pessoal do Mato Grosso, pessoal de Rondônia, Piauí, todo Isso, pessoal de mundo Rondônia, eu vi. participando. E assim, a ideia nossa é essa aqui nessas lives, ir batendo papo com os guerreiros, né? O Antônio tá aí, e batendo papo, trocando experiência. E nessa troca de experiência, Isso. quem está assistindo aprende um pouquinho, passa a experiência também, que querendo ou não, o pessoal que está assistindo, digitando aqui, passa um pouquinho de conhecimento para a gente também, faz uma Claro. pergunta que faz a gente repensar em algumas coisas. Então, meu muito obrigado, tá? Rutem, a todo mundo que assistiu. Rutem, com você aí, para você fazer o agradecimento. Obrigado. Primeiramente, só dizer que foi um prazer, é uma oportunidade, sempre estamos abertos, né? E me sinto honrado por ter feito parte dessa live hoje. E espero aí que os guerreiros possam continuar aí praticando o que a gente tem aprendido e ensinado, porque mais do que aprender é ensinar também. A gente tem que valorizar o ensino e ter a humildade de aprender com ele também.
Um Show, abraço aí show de para todo bola. mundo. Tá, pessoal, um abraço mais uma vez. O Rutem tá aí no Rio Grande do Norte. Quem tiver por perto aí, quiser conhecimento de armaria, só falar com ele. Tem um canal aí no YouTube, segue o Isso. cara lá, porque tem muita